Aleluia. Shalom. Quem está de pé, diga glória a Deus. Quem está sentado, diga glória a Deus. Não podemos ser como criança, né? Senta, menino. Não sento. Senta, não sento. Senta, não te bata. Aí o menino senta e diz, mas por dentro eu estou de pé, né? Mas nós estamos de pé na presença de Deus. Pega a sua Bíblia agora na sua mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu creio que nessa tarde Deus vai ministrar, vai complementar algo que Deus tem feito conosco nesses dias. O apóstolo Raimon, há umas três ou quatro semanas atrás, ministrou sobre princípios elementares da fé. Ele falou sobre coisas básicas que todo cristão deveria fazer, e ele falou sobre alguns tópicos específicos. Ele falou sobre oração, ele falou sobre adoração, ele falou sobre leitura da palavra, e também deu um toque sobre jejum. Então essas coisas que ele falou é o básico de todo crente, e é verdadeiramente o que nós precisamos fazer. Só que quando a gente adquire esse conhecimento, o que eu faço? Depois que eu leio a Bíblia, depois que eu oro, depois que eu jejuo, depois que eu adoro, existe uma semana toda a ser vivida, porque você não vive lendo Bíblia a cada segundo da sua vida. Tem um momento que você leu a Bíblia, você para de ler, e aí você vai para o teu trabalho, lá você trabalha, e lá então você tem que fazer alguma coisa, e lá você vai praticar o que você leu. Amém? Então hoje eu vou falar sobre isso. Glória a Deus. Com a sua Bíblia aí na sua mão, segura ela bem firme, nós não vamos ler ela nesse minuto. Abraça a Bíblia, que nós precisamos amar a palavra de Deus, precisamos muito mais do que andar com ela, precisamos vivenciá-la todos os dias. Com a palavra no seu peito, diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta tarde, a minha vida está em suas mãos. Mais uma vez, eu te peço, me ensina, fala comigo, através das suas escrituras, que eu passe a viver tudo aquilo que o Senhor quer que eu viva, que a minha prática de vida fale mais alto que as minhas palavras, e que o teu amor seja sentido através de mim, por todos aqueles que me rodeiam, que me conhecem. Senhor, a partir de hoje, eu vou glorificar ainda mais o seu nome, e todos verão que há diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor. Há uma grande diferença entre quem vive a tua palavra e quem apenas ouve a sua palavra. Eu quero ser praticante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Como eu estava dizendo, o apóstolo então nos trouxe reflexões bíblicas, nos deu muitas bases bíblicas para tudo que o Espírito Santo estava movendo o coração dele para aquele dia, e eu fiquei impactado com essa palavra, porque a gente ouve ela, a gente prega ela, mas eu ouvindo o apóstolo pregar, gerou um temor no meu coração, sobre algumas atitudes que muitas vezes nós até falamos, mas não vivemos. Então a gente fala sobre oração, e muitos até oram, alguns não, mas muitos oram. Nós falamos sobre a Bíblia, sobre amar a palavra, sobre ler a palavra, e muitos leem, alguns não leem, mas muitos leem. E nós falamos sobre jejum, muitas pessoas se esforçam, não têm muitas vezes conhecimento, nos procuram. Pastor, como é o jejum? Como é que eu faço jejum? Qual é o princípio do jejum? Qual é o conceito do jejum? E a gente explica, e a pessoa até jejua, tira uma refeição, tira um dia todo. Tem pessoa que se esforça um pouco mais, vai crescendo na fé, ficam 2 dias e vai crescendo com o entendimento que jejum sem oração é passar fome. Mas fazer um jejum debaixo de oração, recebendo a voz de Deus, entendendo o que Deus está falando, é coisa boa. Mas Deus fala. E por que Deus fala? Porque Deus quer que a gente viva, quer que a gente cumpra aquilo que Ele está falando. Por que eu adoro a Deus? Por que eu venho na igreja, quando eu chego tem canções tocando? Por que na minha casa eu preciso sempre me esforçar para ter um louvor tocando naquele lugar, tirar qualquer coisa que me tira do foco de Deus, colocar o centro da vontade de Deus dentro da minha casa? E eu fiquei ouvindo todas essas coisas, eu falei, Deus, tudo isso é muito bom, é bíblico e são princípios básicos, são princípios elementares da fé. Isso quer dizer, eu não posso deixar de praticar. Então, o básico disso é, se eu digo que sou cristão, se eu digo que sou evangélico, sou crente, participo de uma igreja, onde se lê a Bíblia, aonde tem os princípios de Deus estabelecidos, eu ouço, eu vejo, e eu tenho agora que praticar, mas eu não pratico, aí eu estou perdido, pior do que o ímpio.
Porque o ímpio vive na prática da impiedade, vive na prática da maldade, porque ele tem uma paternidade, e a Bíblia diz sobre isso. É complicado, é difícil, porque nós temos amigos, familiares, que não são crentes, e a gente não vai falar isso para eles, para não ofendê-los, mas é por isso que nós temos que viver para ganhá-los, para que eles não tenham o fim do seu caminho no inferno. O fim do caminho de quem não vive para Deus e com Deus, é com Satanás e seus demônios. Infelizmente, é verdade? É. A mesma Bíblia que fala do céu, fala do inferno. A mesma Bíblia que fala que Jesus cura enfermos, também diz que enfermos curados, que não vivem o princípio de Deus, vai para o inferno curado. Olha que coisa interessante. Eu tenho dito isso há algum tempo. Jesus não quer ninguém paraplégico, irmão. Jesus não quer ninguém cego, não quer ninguém surdo. O desejo é curar todo mundo. Mas por que tem pessoas que não saem de uma cadeira de roda? Porque muitas vezes, enquanto está na cadeira de roda, está firme em Deus. Ouve o evangelho, prega, chora, ganha almas, dá bom testemunho. Eu conheço pessoas que já foram curadas, saíram dessa posição e quando estavam com as duas pernas boas, começaram a ir para a zona de prostituição. Qual que é o desejo do coração de Deus? Uma pessoa curada e vindo para a casa dele. Não é doente vindo para a casa dele, nem boa indo para o inferno. Consegue entender isso? O desejo do coração de Deus é curar você, para que você seja um canal de cura para outros. O desejo do coração de Jesus é libertar a tua família, para que nós, como famílias cristãs, sendo libertas, a gente liberte a outras. Não apenas tire fardos de culpa dos nossos ombros, tire problemas, porque hoje algum evangelho que tem sido pregado por aí é um evangelho de resolução de problemas. Vem para a igreja que Deus resolve o teu problema. Depois que o teu problema foi resolvido, o que você faz? Volta para o mundo, porque daí meu problema já foi resolvido. Eu vou lá arranjar outros problemas. Então, quando eu vejo princípios elementares da fé, eu quero complementar esta mensagem com coisas do dia a dia agora. E o tema desta mensagem é coisas básicas e elementares da fé. Então, os princípios elementares já foram passados para nós. Agora eu quero as coisas básicas desses princípios elementares. Não adianta nada a gente saber que tem que ler Bíblia, que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que adorar. Beleza, faço tudo isso. E agora? O que eu faço de segunda a segunda? Quando o pastor não está me vendo. Quando minha esposa não está perto. Quando meu esposo não está perto. Quando meus filhos não estão olhando. Quando eu estou sozinho. Ou quando eu estou num reduto de pessoas que aparentemente não me conhecem. Quem eu sou quando as luzes se apagam? Quem eu sou quando o louvor acaba? Quem eu sou quando eu saio da porta para fora? Quem eu sou? O que Deus quer que eu seja? Um leitor de Bíblia? Claro, mas muito mais do que ler, viver. Só que eu só vou viver se eu ler. Então uma coisa está anelada à outra. É impossível um crente que quer viver o Evangelho se não conhecer o Evangelho. Como eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Como que eu vou amar Jesus e viver Jesus se eu não tenho conhecimento da pessoa de Jesus? Quando que um casamento melhora? Quando que um casamento cresce? Quando que um casamento passa a ser uma referência? Quando eu começo a conhecer esta outra pessoa que mora comigo, que dorme comigo, em um nível de intimidade que outras pessoas não conhecem. E por que tantas pessoas passam dificuldades no seu casamento? Porque querem só os benefícios aparentes de um casamento. Mas casamento precisa de tempo, precisa de intimidade, precisa de papo, precisa de conversa. Por isso que nós ensinamos os casais e os jovens. Você tem teu gosto, você tem teu estilo. Uns gostam de louro, outros de moreno, outros gostam de gordinho, de magrinho, de alto, ou de baixo. Não interessa, o gosto é seu, o problema é seu. Depois que você escolher, você vai ter que aguentar pro resto da vida. A questão é o seguinte: o quanto você gosta de conversar com essa pessoa? Sendo bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo. O quanto que você tem de relacionamento, que você sente prazer em conversar com essa pessoa. O quanto que você tem de prazer quando nada traz benefício, apenas sentar ao lado, encostar a cabeça no ombro e conversar. Sabe por quê? Porque um dia o corpo vai cair. Um dia a beleza do estereótipo, aquilo que o mundo diz que é bonito ou feio, porque é o mundo quem diz,
vai enrugar, irmão. Vai envelhecer. E a gente vê muitas pessoas largando os relacionamentos, porque isso acontece, mas vai acontecer com todos. E os casamentos acabam, sabe por quê? Porque as pessoas estavam ali, firmadas em algo superficial e momentâneo, mas esquece que casamento é para o resto da vida, e é para quem sabe conversar. Evangelho é a mesma coisa, irmãos. Evangelho no início é tudo colorido, é gostoso, é bonito, todo irmão é santo, ninguém fala mal de ninguém. Eu entro na igreja, meu Deus, como eles são santos. Meu Deus, que igreja ungida. Ô povo feliz. Ô povo alegre. Ah, como é gostoso. Eu chego e eles me abraçam. Eles sorriem para mim. Eles têm um perfume legal, eles tomam banho, olha que legal. Ai, como é gostoso. Mas o tempo passa. E o tempo vai passando, e o nosso relacionamento na igreja não. Apesar de ser com pessoas, não é com pessoas. Apesar de Deus usar as pessoas, não é com as pessoas, porque as pessoas não me salvam, as pessoas não me libertam, as pessoas não me curam. Elas são usadas para a salvação, usadas para a cura, mas o dono da salvação, o dono da cura é o Senhor. E o relacionamento que eu tenho que ter, muito mais do que com o pastor Cristiano e o pastor Doug, são meus irmãos, são meus amigos, são pastores guerreiros, que a gente chora junto, ri junto, muito mais do que eles comigo e eu com eles. Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor, da minha vida e da vida deles. Porque com o passar dos anos na fé, o que sobra é o meu relacionamento de diálogo com Ele. Amor não está ligado a coisas. Amor não está ligado a momentos. Amor está ligado a uma aliança independente da situação. Amém? É esse relacionamento que Deus quer com a igreja. O relacionamento do crente que lê Bíblia, e não lê porque alguém mandou, lê porque tem prazer em viver o que está lendo, mesmo que seja difícil. Orar, muita gente não gosta de orar, por quê? Porque enquanto eu estou orando, aparentemente eu não vejo benefício nenhum, e eu oro, mas a gente ora pedindo coisas, esse é o problema, e quando a gente não vê o resultado daquilo que a gente pediu, a gente se frustra. E Deus está frustrado com a gente desde a hora que a gente dobrou o joelho, porque Ele sabe que a gente está orando só para pedir e não para falar com Ele. Deus está olhando e falando: rapaz, queria tanto que você falasse comigo de mim, falasse comigo de você, falasse das tuas mazelas, dos teus problemas, falar que você está triste, falar que você está bravo. Conta tudo para mim, eu sou teu pai, sou teu Senhor, sou teu marido, sou tudo que você precisa. Eu estou aqui, eu quero bater um papo contigo. Mas não, você chega que nem filho pidoncho, me dá. Deus fala: rapaz, e se eu não der? Se não der, eu saio da igreja. Se não der, eu me separo, hein? Se não der, eu vou embora de casa. Se não der, eu pego a bolsa e sumo. E Deus diz assim: como que alguém vai embora se nunca entrou? Como é que você vai se separar de mim se você nunca casou comigo? Princípios básicos, elementares da fé, fala de uma comunhão com aquele que nos amou antes de nós amarmos a Ele. A gente não prestava não, irmão, vem de história não. Você não era tão bonzinho quanto você aparenta, nem muito menos eu. Está me vendo legal com o microfone na mão, que o pastor legal, não sou tão legal quanto você imagina não. Só eu, Deus, minha esposa que sabe. Nós queremos sim ser, mas para isso tem que ter preço, irmão. Princípio elementar da fé tem que ter preço. Vamos ler o texto básico que fala sobre isso. Eu posso ler, eu quero ler de novo. Hebreus, capítulo 11, capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5, versículo 11. Vamos ler esse texto de novo para a gente bater aqui em alguns tópicos. Vou tentar ser rápido. Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. O texto mais básico que fala sobre princípios elementares, coisas básicas que todo cristão deve praticar. A esse respeito eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, mas é até difícil de explicar. Porquanto vos tendes tornado
muito tardio em ouvir as coisas. Pois, com efeito, quando vocês já deveriam ser mestres, atentando ao tempo que vocês já decorreram na fé, tendes novamente uma necessidade básica de alguém, umas necessidades básicas de alguém que vos ensine de novo, outra vez, quais são os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de um bebezinho que bebe leite, e não de alguém que cresceu e vai comer um alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça do próprio Deus, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Esse texto aqui, ele é interessante. Ele fala assim, olha, eu já poderia estar falando coisas graúdas para vocês, mas estou percebendo, em batendo papo com vocês aqui no dia a dia, que vocês assim têm atitude tão infantil, que eu estou vendo que o que eu preciso dar de alimento para vocês, não é um filé assado, não é maionese de domingo, é o mamazinho do filhinho lá de casa, é a mamadeirinha com o leite. Sabe por quê? A minha preocupação é, se eu te der um alimento muito pesado, você morre. Se eu deixar de te alimentar, você morre. Você já deveria estar comendo coisa graúda, mas você vai estar comendo coisa miúda. Mas de qualquer maneira não vou deixar de te alimentar. Vou novamente falar das coisas básicas dos princípios de Deus. Coisas básicas. E o pregador aqui, o escritor do livro de Hebreus, ele está dizendo assim para eles e falando assim para nós. Ei, eu estou falando com os hebreus. Gente, ele está falando com o povo judeu. Ele está falando para o povo que tem a Bíblia desde sempre na mão. Ele está falando para um povo que tinha a lei na mão há centenas e milhares de anos. Mas ele está dizendo assim, vocês têm a letra, mas vocês não têm a revelação. O Messias veio, foi estabelecido no nosso meio, morreu, ressuscitou, e vocês continuam praticando coisas que a letra diz, mas não vive a essência do Evangelho. Quando nós vemos e lemos isso aqui, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Timóteo, cada um diz quem quer, o escritor de Hebreus. Eu só sei de uma coisa, está na Bíblia, foi Deus quem mandou. E quando eu vejo essas coisas básicas e elementares, eu começo aqui a colocar alguns tópicos. Eu poderia pôr 15, 20, 50, poderia colocar vários. Enquanto eu vou pregando aqui, você vai pensando, pior que é verdade, tem mais um. Mas eu quero falar aqui sobre 7 princípios básicos de uma vida elementar na fé. Primeiro delas, precisamos praticar a reverência na casa de Deus e em nossa casa. Eu leio Bíblia, eu jejuo, eu adoro, eu oro, mas mesmo fazendo tudo isso, muitos são irreverentes na casa de Deus. O que a igreja brasileira está precisando nesses dias é voltar ao princípio da reverência à casa de Deus. E não somente na casa de Deus, mas fazer da tua casa também a morada de Deus, e lá na tua casa você ser reverente a Deus lá também. Porque não adianta a gente ser um personagem aqui e não viver o Evangelho lá. O Evangelho foi feito para ser vivido aqui e também, principalmente, lá. Reverência na casa de Deus. Eu estava ouvindo o nosso apóstolo Teté, que saiu da Coreia e veio direto para São Paulo ministrar esse congresso junto com o apóstolo Raimundo lá em São Paulo, agora nesse final de semana. Estava junto com o pastor Josué Gonçalves e toda a sua equipe. E uma das coisas que eles estavam falando primeiro, que a igreja da Coreia é uma igreja que ora toda madrugada há anos. Toda a igreja, não é só o pastor, não é alguns líderes, não é de vez em quando. Lá tem um princípio, pastora Marimir. Uma igreja que não ora de madrugada é considerada herege. Primeiro princípio deles. Se uma igreja de segunda a segunda não está lá 3, 4, 5 horas da manhã orando, não está indo lá ouvir pregador, revelação extraordinária, receber pacotinho com não sei o que Deus vai te abençoar. Não,
é ir orar para dizer o quanto Deus é grande. De madrugada, sair da sua casa, pôr gasolina, pegar passagem de ônibus, e ir até a igreja, mostrar que Deus é Deus, por causa da prática, é considerado herege. Nem crente é chamado. E esta mesma igreja, é uma igreja que trouxe o princípio da reverência. Na igreja na Coreia, e precisa ser estabelecida aqui no Brasil, como esse primeiro princípio que eu estou colocando, porque sobre oração, o apóstolo já falou, não preciso falar de novo. Já foi dito sobre uma igreja que precisa orar. Então agora, dentro dessa vida de oração, eu quero trazer prática, básica. Precisamos praticar a reverência na casa de Deus. Na casa de Deus, a gente não fica atendendo o celular. É ridículo a gente ter que pôr uma placa, desligue seu celular. Você no restaurante, converse. Desligue o Wi-Fi. É ridículo termos que falar para as pessoas parar de ficar andando no culto. É ridículo ter que falar para um crente parar de ir 6 vezes no banheiro. Teu irmão está com problema renal a semana toda e vem resolver seus problemas na igreja no domingo. Ser curado de tanta água que bebe. Falta de reverência. Princípios básicos e elementares de um crente na fé. Ser reverente à casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Pode anotar aí. Me ajuda aí que vamos colocar esses. Tem bastante texto para ser posto aqui. Fique esperto lá, Luizinho. Vamos pôr esses textos ali. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de ofertar. Deus está dizendo, eu não recebo nem tua oferta, se na hora de você ouvir a minha mensagem e me adorar aí enquanto você está, você é irreverente. Princípio básico. Saber que tem hora para todas as coisas. Celular, falar, se levantar, banheiro, vestimenta. Um convidado, alguém não crente que vem na igreja e é irreverente nas suas vestimentas, eu entendo. É um pecador que entrou para lutar, receber Jesus, ser santo, sair daqui e praticar os princípios elementares a partir de amanhã. Mas um crente irreverente nas suas vestimentas, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Guarda o teu seio, guarda tudo, guarda. Pelo amor de Deus, guarda. Eu já sou casado. E muitos irmãos e irmãs que estão instalados também já são. E os que não são, o dia que forem, não vão te escolher. Porque um crente de verdade não está atrás de alguém que está mostrando, está atrás de alguém que está guardando. Porque é noiva do Cordeiro antes de ser minha noiva. Seja reverente, princípio básico e elementar da fé, saber se vestir para vir à casa de Deus. Não negociamos princípios. Pode ser você rico ou pobre, legal ou chato, o princípio permanece o mesmo. Princípios básicos, reverência à casa de Deus. E lá na sua casa, do mesmo jeito. Não, na igreja venho bem vestido. Mas lá ninguém está me vendo, lá eu me visto de qualquer jeito. É assim que o crente vive? Sim ou não? Não deve ser. Não deve ser. Aqui eu canto louvores, mas lá quem domina é o fulano. No meu carro, qual é o pendrive que está lá dentro? Qual é a rádio que você escuta? Qual é a forma que você se veste para você ir no mercado, na panificadora, na farmácia, no médico? Qual é a forma que você se veste para você ir para o seu trabalho? Quem é você fora da igreja? Qual é a reverência que você demonstra a Deus aonde você está? Ou a tua casa não é a casa de Deus? Porque nós temos uma mania de chamar de casa de Deus igreja. E a nossa casa, a casa é minha, mando eu. Deus não manda. Guarda os teus pés, aonde você estiver, você é casa de Deus. Juntos aqui somos casa de Deus, mas cada um de nós somos templo, morada do Espírito Santo. É a casa onde Deus habita. E a atitude de uma casa de Deus deve ser uma atitude santa, reverente. Precisamos saber quem somos para saber o que precisamos fazer. O problema é que quando eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho que fazer.
Você é filho, você é filha. A partir do momento que você entregou a sua vida, você é filho, você é filha. Precisa ter reverência. Para isso precisa se pagar preço. Não tem como. Precisamos guardar os nossos pés. Abacuque 2:20. Silencie-se diante dele toda a terra. Está diante de Deus. Fecha, irmão. Fecha a matraca. É aqui, ó, agora, ó. Nós estamos ouvindo a voz de Deus agora. Não é a voz do pastor Mar. Não estou falando o que eu quero. Estou falando o que a palavra de Deus diz. 20, filho. 2:20. Tem que ficar. A terra toda tem que silenciar para ouvir a voz de Deus. Sabe por que o mundo está falando tanta besteira? Sabe por que os jornais, nesses dias que nós estamos ouvindo, está falando tanto, e a gente fica que nem uns bobos assim? Porque a igreja está orando pouco e está decretando pouco a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, o mundo silencia. Nós estávamos essa semana passada, nunca fiz isso. Na hora que o povo falou, vai ter lá as igrejas, vai ter uns crentes lá no troço da Justiça Federal. Falei para minha esposa, nós vamos lá. Nós vamos deixar o que nós temos que fazer. Não fomos lá porque a gente não tinha coisa para fazer não, tinha coisa para fazer. Falei, nós vamos lá. Nós chegamos lá, tinha uma multidão. Nunca tinha visto tanto velhinho curitibano por metro quadrado. Eu falei, ó, terceira idade está indignada com essas coisas. Eram milhares de pessoas. Nós chegamos lá, cada um falando o que quer, porque o mundo fala o que quer, tem crente que também fala o que quer. Nós chegamos, vamos achar um canto para nós aqui. Aonde que é? Bem aqui é o portão. Nós já tínhamos ido lá semana retrasada, junto com os pastores e apóstolos e profetas, ungir cada ponto profético da cidade. Eu falei, é aqui o portão principal. Chegou eu e minha esposa, colocamos a mão naquela viga, meus filhos aqui junto, aquela multidão, cada um gritando o que quer. E nós começamos a dizer, Jesus, Tu és o Senhor da justiça. Tu és o Senhor do Brasil. Tu és o Senhor de Curitiba. Tu és o Senhor das famílias. Ninguém aqui domina essa nação. Todos que estavam ao redor. Silêncio. Sabe por quê? Porque quando Deus está falando, quando o Senhor está clamando, gritando, todo mundo silencia. O problema é nós como crente que temos conhecimento dessa verdade. Enquanto Deus está falando, a gente está falando também. A gente está contando piadinha, está abraçando, está passando a mão no cabelo, está beijando, e aquele negócio. Dentro da igreja. Falta de reverência. O mundo muitas vezes tem mais reverência do que o crente. Chega disso. Esse lugar aqui também é chamado de casa de Deus, assim como você é a casa de Deus, assim como a tua casa também precisa ser casa de Deus. Cuide dos teus pés. O que isso está falando? Cuidado com as tuas atitudes, aonde você anda, com quem você anda e como você anda. Quais são as atitudes que você tem tomado? Poderia falar aqui 1 milhão de coisas sobre isso. Provérbio 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo reverente teme a Deus. Todo reverente teme a Deus, não tem medo de Deus. Temor está muito acima de medo. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria do ensino. Não seja você um louco a desprezar o ensino de Deus hoje. Não seja você um louco a sair daqui e continuar vivendo uma vida toda estrupiada lá fora. E se você tem vivido na bênção, pega esse ensinamento, multiplica, dobra em unção na sua vida e continue sendo santo como você é santo. E glória a Deus pela sua vida. Porque o mínimo que nós deveríamos ser é isso. Então o princípio, primeiro, básico e elementar da fé, temor a Deus e a sua presença e a sua casa. Segundo, seja você um exemplo. Bata no seu peito e diga assim, eu preciso ser um exemplo. 1 Pedro 2. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2. Vai falar várias coisas, eu não vou ter tempo de ler tudo que diz aqui sobre o exemplo de uma vida cristã. Mas fala sobre ser um exemplo, uma vida exemplar. Precisamos ser um exemplo, sabe por quê? Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele procura os sinceros. E todo sincero
passa a crescer e ser perfeito como Ele é perfeito. Mas Deus está procurando gente perfeita. Deus está procurando gente sincera, verdadeira. E ser sincero e verdadeiro não é ser grosseiro. Como diz alguns por aí, né? Você é sal, mas não precisa ser grosso. Então Deus está procurando sinceridade. O que é sincero? É um vaso sem rachadura. Não adianta ser um vaso bonitinho, perfeitinho. Quem olha está todo legalzinho. Mas quando você coloca o conteúdo para que ele precisa carregar, começa a vazar tudo. Um crente que por fora é bonito, belo, todo mundo olha e fala, nossa, que legal, olha que interessante, olha. Mas quando vai usar você para o princípio de Deus, está cheio de rachadura. Perfeitinho aos olhos naturais, mas não é sincero. É rachado, é trincado. E nós precisamos ser um exemplo para essa geração. O exemplo dessa geração começa por mim, começa comigo. Olha o que diz aí no verso 11. Amados, eu exorto vocês, como peregrinos e forasteiros, vocês não são moradores dessa terra, os absterdes das paixões carnais. Isso quer dizer, aquilo que a tua carne manda, você não faz, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento, no meio dos gentios, no meio de quem é ímpio, de quem não conhece a Deus, seja o teu procedimento exemplar, para que naquilo que falam contra vós, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que forem visitados. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, presta atenção nisso, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que vocês são, não usando todavia desta liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Irmãos, preciso falar mais alguma coisa? Quando o ímpio vier apontar o dedo para você, querer falar mal de Deus, do crente, da igreja, do pastor, do dízimo, da oferta, de quem quer que seja ou de quem quer que seja, quando chegar perto de você, vai ver que você é um exemplo e não tem o que ser dito, porque você em silêncio ganha as pessoas com as suas atitudes. Está dizendo que honre as autoridades, honre o rei, ame a Deus, ame o seu irmão, seja um exemplo, porque tem muita gente boa na igreja que honra pastor, porque é uma autoridade acima, mas não honra o irmão que tem a mesma autoridade ao lado. Gosta de honrar a liderança, gosta de honrar quem está um pouquinho acima, aparentemente pelo título ou pelo cargo designado por Deus, pelo chamado de Deus, mas não consegue honrar o irmão, não consegue honrar o anfitrião da célula, não consegue honrar os filhos em casa, não consegue honrar a esposa. Nós precisamos ser um exemplo em tudo. Honra teu pai e tua mãe, honra tua esposa, honra o teu esposo, honra os teus filhos, mas eles são ruins, você não é tão bom quanto você diz, honre-os. Vai buscar em Deus, não é pela força humana. Pedro está dizendo para nós aqui, vocês não são desta terra. Eu exorto vocês por isso, porque as paixões carnais vão tentar derrubar você. Faça guerra contra a tua alma. Isso quer dizer o quê? A nossa alma vai dizer, xinga mesmo, mete a boca mesmo, passa por cima agora, mostra quem você é, mostra para que você veio. Não, eu sou um exemplo. Não é porque eu estou certo que eu preciso pisar, não é porque eu estou certo que eu preciso xingar, não é porque eu estou certo que eu preciso bravejar e querer fazer do meu jeito. Somos exemplo, por quê? Pela palavra. Precisamos ser exemplares, exemplo de uma igreja santa. Sabe o que esse mundo está procurando? Não está procurando um pregador super ungido, está procurando um crente santo que trabalha ao seu lado. Sabe qual é o nome mais famoso da internet hoje? Se você colocar na internet assim, Cláudio, já aparece Duarte. Pregador de casais, pregador de família, prega do jeitão doido dele,
E a palavra entra, o povo entende, dá risada, uns chamam ele de palhaço, uns metem a boca nele, outros dão um aplauso. Eu não sei, eu sei que o evangelho está sendo pregado e eu dou glória a Deus por isso. E é o nome mais procurado na internet. E por que tanto divórcio? Por que tanta prostituição? Porque as pessoas assistem uma mensagem do Cláudio Duarte aqui e um clique depois assistem um filme pornográfico. Porque eles não estão procurando pregadores famosos na internet. Eles estão procurando um crente que estude ao seu lado e seja santo como Deus é santo. Não estão procurando pregadores de casais, estão procurando casais exemplares. Marido que honra, esposa que honra, filhos que honram. Somos exemplo. As pessoas estão querendo entrar aqui. Vamos ver o que esse pastor vai dizer. Vamos ver o que o apóstolo diz. O que a pastora diz. Então aquele negócio. Eles vêm aqui, ouvem. Mas enquanto eles não têm pessoas que moram ao seu lado, que não ouvem gritos, panela voando, palavrão, música mundana, roupa mal vestida, atitudes. Meu Deus. Princípios básicos, elementares, não estou dando churrasco, estou dando leite para bebês. Como vou falar de coisas espirituais, disse Jesus, se eu falo das coisas básicas da terra e vocês não entendem? Como queremos mais de Deus, se não estamos praticando nem o mínimo? Sabe quando você fala para o teu filho, vai arrumar a cama, e ele fala, não, eu quero dirigir o carro. Ele fala para ele, mas como você vai dirigir o carro? Se você não arrumou nem tua cama. Mas a cama é chata, eu quero é dirigir o carro. Nós somos assim também. Besbirrento. Deus está falando para nós. O mínimo para você é isso. Não, mas eu quero fazer sinais, prodígios de maravilha. Eu quero fazer assim com a mão, ó. E o irmão cai no chão. Quer que saia uma bola de fogo da minha mão quando eu estender. Deus está falando assim, guarda pelo menos a tua língua na boca. Porque uma coisa é certa, irmãos. Existe uma diferença grande entre dom e fruto. Meu Deus! Eu estava falando isso para o Eduardo lá no encontro. Estava falando isso para o Anderson. Falar em línguas é dom, é presente, é bom demais, é maravilhoso. Quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus, que o entende e o responde. É contato com Deus, é dom. Você não dá nada para Deus quando você fala em línguas. Foi Deus quem te deu. Dom é presente e merecido. Você não tinha merecimento daquilo, mas Deus te deu, porque Ele é bom. Isso é dom. Dom de falar em línguas, mas guardar a língua na boca é fruto. Guardar a sua língua é fruto. Aí não é Deus que me dá, sou eu quem devolvo para Ele a glória. Quando eu falo que presta ou quando eu não falo, porque é desnecessário. Diga comigo, há uma grande diferença entre dom e fruto. Eu poderia falar sobre todos aqui, só isso. Você pode ser cheio dos dons, mas se você não tiver o fruto, vai para o mesmo inferno que o ímpio. Pode falar em línguas 4 horas na igreja. Se chegar na tua casa e não cuidar da tua língua e não tratar bem da tua família, Deus não vai receber nenhuma língua que você falou no templo. Ou orando em casa e quando chega no teu trabalho é mau exemplo. Dom é presente. Deus me deu. Fruto é eu devolver a glória para Deus através de uma vida, porque eu entendi o que Ele me deu. Amém, irmãos? Diga, eu preciso ser um exemplo. Não é fácil, irmão, pregar isso aqui. Terceira coisa, deixe o seu ego. Precisamos deixar o ego, deixar as vontades próprias, carnais. Preciso matá-la. Mateus 16, 24, um dos textos muito conhecidos da Bíblia. Olha o que Jesus mandou eu e você fazer. Sendo crente, sendo filho de Deus, estando na igreja. Mateus 16, verso 24. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Então Jesus disse a seus, diga, ele falou para discípulo. Fala comigo, ele falou para discípulo. Diga, ele não falou para o ímpio. Vamos, irmão, vamos lá. Vamos exercitar, vamos lá? Diga, ele falou para os discípulos, não para o ímpio. Ele falou para o crente, não para o mundo.
Amém? Então ele está falando para a igreja Aliança. Falou para nós, olha o que ele disse para mim. Ele falou para mim, para o pastor Marlon aqui, ó. Então disse Jesus para mim: se alguém quer fazer a minha obra depois do que eu já fiz, se alguém quer vir após mim, aí na tua linguagem, a si mesmo, negue-se, mate o seu ego, tome a sua cruz e... Ah, coisa boa. Dói, irmão. Se você quer ser meu discípulo mesmo, mas ele está falando para os discípulos. Ele está falando para os discípulos fazendo uma pergunta. Eu estou falando para os discípulos perguntando se eles querem mesmo ser meus discípulos. Porque dizer que é uma coisa, ser é outra. Ei, se verdadeiramente vocês querem ser os meus discípulos, negue a sua própria vontade, mate o teu ego. Tem hora que você não vai poder falar a hora que você quer, você não vai poder escrever a hora que você quer, você não vai poder tomar atitudes a hora que você quer, mas tem hora que você vai ter que tomar uma atitude que você não quer tomar. Tem hora que você vai ter que falar coisas que humanamente você não gostaria de falar, para glorificar o meu nome. Para isso, você vai ter que pegar a minha cruz e seguir-me. Pegue a cruz que eu dei para você. Ela é tua agora. Mate a tua vontade. Pegue essa cruz e siga-me. E cruz não está falando de peso. Cruz está falando de princípios básicos, elementares da fé. Eu sempre brinquei com o pessoal da célula que eu fui fazer supervisão. A cruz não é tua sogra. A cruz não é teu marido. A cruz não é tua esposa. A cruz não é teus filhos. A cruz são os princípios básicos e elementares da fé que eu preciso carregar para não fazer mais a minha vontade, mas a verdade e a vontade daquele que me salvou. Não é fácil, irmão. Não estou pregando coisa fácil aqui. Estou pregando coisa básica e elementar, que para mim e para você precisamos lutar pelo básico. Mas é isso. Precisamos matar o ego para carregar a vontade de Deus em nós. É todo dia, pastor, é todo dia. É na segunda-feira também? É, principalmente. Quarta coisa, tenha um caráter consistente. Constância, consistência, firmeza. Tenha um caráter firme. Tenha um caráter constante. Tenha um caráter fiel. Um caráter ilibado. Colossenses 2, verso 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Eu achei muito gostoso esse versículo. Diz assim, o livro de Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Olha o que diz o verso 7. Nele radicados, edificados, firmados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Irmãos, esse texto está dizendo o que está acontecendo conosco aqui hoje. Nós recebemos a Cristo, e quem não recebeu vai ter a oportunidade de receber, entregar a vida para Jesus. E assim como entrega a vida para Jesus, precisamos andar nele. Acabei de falar da cruz. Precisamos andar nele e com ele. De que maneira? Nele radicado, firmado, edificado e confirmando a nossa fé. Todo dia eu preciso confirmar a minha fé. Eu não confirmo a minha fé quando eu vim para frente e entreguei a minha vida a Jesus, quando lá na célula eu entreguei a vida, quando em algum lugar alguém fez a oração da entrega. É todo dia a confirmação. Eu confirmo que eu sou crente, tal como eu fui instruído, crescendo. Nós estamos falando aqui sobre leite, sobre crescimento de uma criança. Ele diz, como que você foi instruído? Conforme você foi instruído, você cresce. Então nós não temos do que reclamar. Deus tem nos instruído. O que tem faltado é prática. Precisamos nos alimentar do que somos instruídos e crescendo em ações de graça. O que é ações de graça? Alegria, motivo de festa, independente da guerra. Faça um culto de ações de graça. Faça um culto de louvor a Deus. Mas o dia não foi bom, mas termine o teu dia glorificando a Deus. Exalte a Jesus num caráter constante cristão. Ah não, a coisa está ruim, me desvio. A coisa está ruim, não vou no culto. A coisa está ruim, hoje não vou. Amanhã está chovendo, também não vou. Ah, fez frio, não vou. Tem festa de aniversário do parente, não vou.
Qualquer coisa é uma inconstância. Precisa estar uma brisa de 29 nós, com um sol de 22 graus, não ter nada naquele dia, alguma coisa especial, fogo do céu cair e alguém me ligar falando, vamos para o culto hoje, aí eu vou. E é crente, inconstante. A Bíblia está falando sobre constância. Saiba qual é o ensinamento que você tem recebido, ao qual você foste instruído. Dá ação de graça, independente da situação. Glorifique o meu nome, diz o Senhor. Olha o que diz aí, Mateus 5:37, texto que muita gente gosta de usar. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. E o que passar disso é do diabo. Por que está falando sobre isso? Inconstância. Pessoa que por uma coisa um dia diz sim, aí daqui a pouco já diz não. Aí daqui a pouco diz não. Aí daqui a pouco diz sim. Depende para quem pergunta. Depende de quem está perguntando. Se é fulano de tal, eu digo sim. Se muda a pessoa, eu digo não. Inconstância. Precisamos ser constantes. Seja, porém, a tua palavra. Não está falando da palavra de Deus. Está falando da tua, da minha. Está falando a palavra que sai da nossa boca. Tem o peso da palavra de Deus. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não seja inconstante. Seja constante. Isso é princípio básico elementar da fé. Que guerra para nós. Que luta. Mas precisamos entender que se não fizermos isso, a prática é do diabo. Podemos fazer o que quiser na igreja. Podemos trabalhar na igreja. Podemos limpar a igreja. Podemos cantar na igreja. Tocar na igreja. Pregar na igreja. Ser líder de célula. Podemos fazer tudo. Se a minha prática é inconstante, está dizendo ali, ó, o que diz passar é procedência maligna. Não está sendo a atitude de um povo de Deus. Esse é o evangelho básico, irmão. Sabe qual que é o problema? É que a gente vê tanto tipo de evangelho sendo pregado hoje, que a gente também acha que tudo aquilo que é pregado, que usa a palavra de Deus, é de Deus. Nem tudo que se usa de Deus é de Deus. Porque as pessoas estão usando a Deus, mas não estão deixando de ser usado por Ele. Usam o nome de Jesus. Usam o poder. Usa os dons, que é presente. Mas o dia que chegar diante do trono branco, Deus não vai nos analisar pelos dons. Deus vai nos analisar pelo fruto. Afaste-te de mim, porque eu não te conheço. Mas eu curei enfermo em teu nome. Afasta-te de mim. Eu expulsei demônio em teu nome. Afasta-te de mim. Eu não expulsei demônio nenhum, Senhor. Eu não curei enfermo nenhum. Tem misericórdia de mim. Eu deveria ter feito, mas eu fui fiel até o fim. Eu me guardei, Senhor, eu fui santo. Deus quer que a gente cure enfermo. Deus quer que a gente expulse demônio. Deus quer que a gente pregue o evangelho. Deus quer que a gente saia das quatro paredes. Deus quer que a gente faça tudo isso com os dons sendo usados, mas com o fruto sendo praticado. Não adianta orar muito e pecar muito. E não adianta dizer que está pecando pouco e não orar nada, porque não orar também é pecado. Isso é básico. Precisamos simplificar. Quinta coisa, simplificar o complicado. Nós estamos com uma mania, irmão, de fazer tempestade em copo d'água. Crente que gosta de inventar uma doença para ver se alguém tem misericórdia e dó, sei lá o que dele. Precisamos simplificar o complicado. Tem coisa que é complicada mesmo, mas seja você um simplificador das coisas. Gente que gosta de colocar um fermento, pastor Anilton. Conhece? O negócio não tem que pôr fermento, mas tem gente que enfia fermento. Enfia fermento. Faz isso na tua casa. Pega uma massa, mete um trigo, põe uma água, enfia fermento, além, e mete na gordura quente para você ver o que acontece. Corre para o hospital. Tem crente que está assim, Deus está mexendo uma massa na igreja, e o óleo está fervendo, a unção está grande, a coisa está gostosa. Vai vir, vai fritar, vai alimentar, vai ser aquele bolinho gostoso que todo mundo vai comer, sabe? Sabe aquela massa de pão frita, sabe? Isso, raciocina, pensa. Dá água na boca, café com leite. Isso, cafezinho preto que você gosta. Aquela coisa boa para alimentar quem está junto. Aí chega um miserável de um carnal que está no meio e taca ali fermento no negócio. Quando
Quando você vai fritar, pum, machuca todo mundo que está perto. Mas era coisa boa, era para dar certo, pastora Leila. Nós estávamos no caminho certo, nós estamos lendo Bíblia, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos fazendo vigília, nós estamos na bênção. Mas tem alguém que vem de simplificar, complica. Gosta de enfiar o bedelho onde não foi chamado. Acho que aqui na igreja não precisa disso, mas não faz nada. Aí eu vi ali um copinho, vai juntar. Aí eu saí do banheiro, o piso estava molhado, vai secar. Aí ele sai lá de dentro. Que não era nem para ter saído, mas ele foi, bem na hora da palavra. Irreverente. Aí vem com o pé sujo, pisa sujando o resto, senta do lado do irmão que o bolinho dele está sendo frito, sem fermento, diz assim: misericórdia, lá no banheiro está cheio de água. E você olha para o pé dele está tudo encharcado, sujo. Além da água ter escorrido lá, o pé dele vem sujando todo o corredor, à frente da igreja, até o lugar onde ele está, e ele passa o pé e faz uma lambanceira, e ele levanta, ele vai, e no meio da semana, ele procura alguém para falar sobre a água do banheiro. O que foi pregado? Qual foi o louvor? Qual foi a revelação da palavra? Qual foi a unidade do Espírito? O que aconteceu? Você chorou? Você sorriu? O que você anotou do culto? Simplifica, meu irmão. Simplifica. Pastor, tu fala muito alto. Simplifica. O dia que você estiver aqui, aí você fala do teu jeito. Mas viva enquanto você está aí. Simplifica, irmão. Vamos tomar um chá de provérbios agora? Provérbio é bom para simplificar as coisas. Seja rápido aí, amém? Provérbios 15, 1. Rapaz, tem um livro que gosta de simplificar as coisas e dar-lhe umas lambadas na gente, é provérbio. Eu gosto de ler provérbio todo mês, porque todo mês eu apanho. Mas aos poucos eu vou sendo curado. Provérbios 15, 1, olha o que diz lá: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Diga comigo, simplifica, irmão. Abre mais um provérbio aí, Provérbio 11, 12. Vamos ler aqui. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, esse se cala. Simplifica, irmão. Não fica complicando as coisas. Se for para ficar em silêncio é melhor. Sabe por que está falando do irmão? O que despreza o próximo é falta de senso. Sabe quando você fala o que não deve para o irmão? Isso é falta de senso, irmão. Isso é fermento, é complicar as coisas. Então o que eu preciso fazer? Seja prudente. Se cale. Eu queria secar, mas não tinha pano para secar. Então avisa uma autoridade que possa, mas não fala no ouvido do irmão que não presta. Se cala, irmão, não complica. Seja simples. Vamos para o 15 de novo. Pulei aqui, Provérbio 15, 18. Volta. Esse texto é bom demais. Fala do irritável. O homem iracundo, ou o homem irritável, suscita contendas, mas quem é longânimo apazigua a luta. Pessoas iracundas, pessoa irritável. Você já ficou do lado de alguém? Deixa eu usar um termo aqui, ácido. Você já ficou do lado de pessoas ácidas? Que quando ele vem falar uma coisa boa, ele vai... Você fala, meu Deus, era até bom o papo, mas ficou estranho. Se alguém fala com você fazendo essa cara aqui, não precisa nem falar, não é verdade? Atravessa até a mão, pinga do outro lado assim. Esse tipo de pessoa, o homem iracundo, suscita contendas. Ele joga fermento aonde não é para jogar. Ele é iracundo, ele é irritante. Ele está irritado, ele irrita você e faz você irritar os outros. Se você não estiver cheio do Espírito Santo para repreender o demônio nele, você endemonia junto. Fala, é verdade mesmo, eu não concordo. Aí começa a ranger os dentes. A Bíblia fala o que vai acontecer para quem vai para o inferno. Lá vai ter choro e... tudo esse iracundo, pessoa irritante que range os dentes, se não converter, irmão, vai ranger o dente pela eternidade.
Vigia com quem você anda. As pessoas que você anda demonstram o teu caráter. As pessoas que você tem prazer em andar ao lado delas demonstram para mim quem é você. É uma frase do mundão que a gente usa bastante: me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Não está errada não. Porque a pessoa que você tem prazer a caminhar ao lado dela, demonstra que tipo que é o teu caráter, porque você só anda com quem você tem prazer. Lá no teu trabalho, tem os que chegam no horário, os que cumprem e tal, e você fica na rodinha do almoço só dos que falam mal, só dos que gostam de fermentar, só os iracundos, os irritantes, os que suscitam ira, os que gostam de greve, os que gostam disso, daquilo, os barbudos, né, que usa palanque, aquele negócio todo. Tu está lascado. Não fique na roda dos escarnecedores, fique na roda dos esclarecedores, aqueles que esclarecem a palavra. Não deixe esse negócio, simplifica, irmão, não complica não. E para fechar aqui, Provérbios 18, 13. Temos que tomar cuidado para não falar antes de ouvir. É um perigo isso. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Eu já fiz isso, talvez você já fez. Querer dar uma resposta antes de ouvir e se lascar todinho. Depois não saber onde... Dá até um tremelique, fica vermelho. Porque isso aí, responder as coisas antes de ouvir, querer dar resposta que não sabe. Sabe quando a gente quer saber tudo e não sabe nada? Responder as coisas antes do tempo. Isso é em casa, para pai e mãe, para filho, para esposa, para o patrão, para todo mundo, para a igreja, para o pastor, para o irmão que senta ao teu lado, para a pessoa que dorme ao teu lado. Querer dar respostas de ouvir, isso é uma vergonha, você vai passar vergonha. Não complique, simplifique. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga assim: meu irmão, simplifica, irmão. Não complica não. Diga assim: a sua vida vai ser muito mais feliz. Isso é lá na tua casa, isso é lá na tua célula, isso é lá no teu discipulado, isso é aqui no culto, isso é lá na tua empresa, lá na tua faculdade. Saiba quem você é. Mostra a tua paternidade lá. Mostra quem é teu pai. Mostra o fruto que ele deu que você está devolvendo para ele. Ele te dá paz, te dá gratidão. Ele vai colocando tudo dentro de você. Tudo que nós temos é de Deus. Mas o fruto é uma devolução através de uma atitude. Então a gente precisa simplificar, não complicar. Penúltima coisa aqui. Sexta coisa: cumpra a sua palavra. Isso nós estamos precisando muito dentro da igreja. Crentes que cumpram a sua palavra. Comprar e pagar é princípio de Deus para a vida do crente, sim ou não? Mas tem um princípio antes de comprar e pagar. É muitas vezes não comprar. Porque não comprar te livra de ter que pagar. Porque você não precisa, mas você comprou e depois não quer pagar, porque não teve o uso que você imaginava. Aí porque você acha que não teve o que você imaginava, então você acha que não precisa pagar. Você já viu gente assim? Eu comprei um negócio, mas nem era tão bom assim. Mas e daí? Mas não gostei não. E daí? Mas não era tão cheiroso, não era tão gostoso, não era tão macio. E isso tira o peso de você ir pagar? Para alguns sim. É terrível isso, irmão. Eu falo isso como líder de célula. Ninguém me pergunta nada para fazer negócio. Comprar casa, comprar calça jeans, comprar coxinha. Ninguém vem falar para mim: ô pastor, será que eu compro, será que eu não compro? Até porque também se vier eu falar: o problema é teu. Você que sabe, você conhece a tua conta, você conhece o teu financeiro, você sabe quanto você pode pagar. Mas daí os irmãos se embolam. Plá! Chuta na canela um do outro. Passa um mês, passa dois. Eu estou tentando não ligar para o pastor, mas não vou aguentar. E esse tal de WhatsApp hoje é ligeiro, né? Pastor, eu não queria falar, mas sabe como é, né? A irmã Dodoquinha dela lá, e o certo das pataquadas lá, comprou, e agora, pastor, o que eu faço? A mesma coisa que você fez quando você vendeu, te vira. Eu sou menos ungido porque eu falei isso? Não, você que está tentando tirar a minha unção com essa encheção de saco. Porque daí eu fico pensando nisso. Meu Deus do céu, e agora? Oh, Jesus. Vou perder um, vou perder dois ou vou ganhar 3? Pessoas que não cumprem a sua palavra. Números 30, versículo 2.
vai falar para nós, não faça voto não. Não faz voto de tolo. Fala, eu vou fazer, e não faz, eu vou comprar, e daí não paga, não faz isso não. Você vai denegrir o reino. Você vai destruir com o evangelho. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Quer seja com Deus ou com seu irmão. Você prometeu, cumpra, te vira. Era ruim, não era tão bom, não interessa. Está usando, não está, comprou o carro, vai pagar até a última parcela. Comprou a casa do irmão, te vira. Comprou roupa do irmão, te vira. Já usei, já acabou a roupa, já destruiu, já virou pano de chão. Vai pagar, está atrasado. E o juro e a correção. A Bíblia diz para não cobrar. É verdade, a Bíblia diz para o irmão não te cobrar. Mas se tu tem vergonha na cara, você paga mesmo sem ele pedir. É sério, irmão. A Bíblia diz que não é para cobrar juro. Comprou uma calça jeans em janeiro. Já é fevereiro do outro ano, 1 ano e 1 mês. Aí quanto que era a calça? 80. Mas hoje a calça já está 120. Porque ninguém compra mais aquela calça pelo mesmo preço. Mas daí eu vi uma mensagem no culto, né? Misericórdia, depois daquele puxão de orelha, melhor ficar quieto para não suscitar ira. Ô irmão, te devo 80. Não, você não deve 80 para o irmão. Ele vai te cobrar 80 se ele cumprir o princípio. Ele fala, não irmão, é verdade, eu não posso te cobrar juro. Mas você como pagador entende que como crente é uma desonra você pagar o mesmo preço. Alguém está me entendendo? Será que eu estou errado, irmão? Só estou errado quando é para você pagar, mas se fosse para você receber, você dá glória a Deus. Princípio elementar da fé. Cumprir, não fazer voto de tolo, não ser mané nas atitudes, não. Vamos ler um outro versículo aqui, a gente está fechando. Mateus 25, 45. Então lhe responderá, em verdade, vos digo que, sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Fazer o quê? Tudo que é lícito. Deixou de fazer, você está deixando de fazer para Deus. É para fazer? Então faça bem feito. Não se intrometa em coisas que não é para você fazer. Se intrometeu, cumpra a tua palavra. Ah, eu vim aqui, eu vou fazer, deixa comigo que eu faço. E aí, irmão, não fez ainda? Não, porque eu não esperava que... Te vira. Eu poderia usar novamente o texto aqui para nós de Mateus, falando sobre o sim, sim ou não, não. Porque nós temos que entender que a nossa palavra tem peso no mundo espiritual. Não precisa ser a palavra de Deus sendo falada, é a minha palavra. O profeta disse, pela minha palavra não choverá, e não choveu. Por quê? Porque para ele falar que não iria chover, a palavra dele não teve peso aquela hora. As palavras que ele disse antes de chegar ali, continuaram tendo peso e ele cumpriu. Então se você quer ter autoridade no que você fala, não é só no momento que você está falando, é nas sementes que você plantou há dias atrás, há meses atrás, há anos atrás como crente. Porque tem crente que não tem peso nenhum, aí chega na hora que quer ter uma super autoridade, aí promete as coisas e não cumpre. Se você falou que vai pintar a casa do fulano, pinte até a última gota. Se você fez um orçamento, deu preço, cumpra. Vai fazer um móvel, cumpra. Vai consertar um carro, cumpra. Vai costurar uma roupa, cumpra. Qual é a tua profissão? Se comprometeu, cumpra. Porque a tua pregação não vai ter peso algum se a tua atitude está gritando no ouvido das pessoas. Não adianta nada pegar a Bíblia toda hora do almoço na empresa. Vamos fazer uma célula aí. Vamos pregar o evangelho, vamos orar junto. Um monte de crente orando no meio da empresa. Oh, legal. Mas chega atrasado, sai antes. Vive trazendo atestado médico sem estar doente. Que isso, pastor? Existe crente que faz isso? Só alguns. Não aqui. Em outras nações da terra. Outros planetas da galáxia. Cumpra a tua palavra. Cumpra aquilo que você falou que vai ser feito. Então faça. E para fechar, faça da verdade a sua marca. Diga assim comigo: a marca na minha vida precisa ser a verdade. Porque a verdade, irmão, não é uma palavra. A verdade é uma pessoa. Assim como o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa.
Jesus é a verdade. Jesus é o amor. Olha o que diz para nós João, capítulo 14, verso 6. Texto conhecidíssimo da Bíblia. João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou e eu sou a vida. Se você quer ter uma boa vida, viva nesse caminho. E estando nesse caminho, viva a verdade. E se eu não viver na verdade, pastor? Você não vai ter vida, você vai ter morte. Porque Ele é caminho, verdade e vida. Esse é o princípio. Faça da verdade a sua marca. Eu preciso ter a marca da verdade em mim. Eu não posso ser um mentiroso. Eu não posso dizer que tenho a verdade em mim e vivo na prática da mentira. Atitudes mentirosas, palavras mentirosas. Princípios básicos elementares da fé. Viver na verdade, pela verdade e para a verdade. Outro texto para nós, João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos... Sabe por que tem tanta gente que a gente ora expulsando demônio, no outro culto está com demônio de novo? Porque não conheceu a verdade, então não foi liberto. Foi mandado um demônio embora. Mas já tinha outros de estimação lá fora esperando. É sério isso, irmãos? Conheça a verdade. Tenha intimidade com a verdade. Fale com a verdade. Dialogue com a verdade. Deixa a verdade entrar em você. Entre você na verdade. E quando isso acontecer, ela te libertará. Nós temos um ministério extraordinário de libertação no ministério. Pastores, líderes, homens e mulheres que pagam um preço para libertar pessoas. Mas o ensinamento da libertação é: não ficamos expulsando demônios, porque isso é expulsação de demônios, ato de mandar embora. Só que tem pessoa que você ora e não acontece nada. Você tem que trazer ele à memória e dizer assim: ei, aonde está a brecha que o diabo está entrando? Confessa o engano, conheça a verdade. Quando a pessoa faz isso, você não precisa nem mandar embora, já vai. Porque quando a verdade entra, a libertação acontece. Sabe por que tanta opressão e demônio em casa? Falta de verdade. Sabe por que tanta opressão dentro do carro? Falta de verdade. Opressão nos cultos? Falta da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga comigo: hoje tomarei posse da verdade, viverei a verdade e serei livre pela verdade. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Mais um texto para nós aqui, João 17, 17. Para fecharmos. João 17, 17. Fala para eu e você nos santificarmos. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Diga assim: Deus quer que eu viva em santidade. Diga: se eu andar em santidade, serei liberto pela verdade, curado pela verdade, transformado pela verdade. A tua casa vai ser transformada, teu local de trabalho, tua faculdade, a rua onde você anda, a panificadora onde você compra pão. Lugares simples que Jesus quer que venhamos viver o básico da fé. Deus não te salvou para você ser crente domingo. Deus não me salvou para eu ser crente para pregar. Deus nos salvou para vivermos a verdade, praticando a reverência, sendo exemplo, lançando fora o ego, tendo um caráter constante, simplificando em vez de complicar, cumprindo a palavra e vivendo a marca da verdade. Eu teria mais 70 princípios desses que a gente poderia falar aqui o dia todo. Quando eu olho para os 12 de Jesus, eu vejo que Jesus chamou 12 homens simples. Jesus chamou 12 homens simples, mas não incompetentes. Eles eram simples, irmãos. Só que eles não eram incompetentes. Ele era um simples pescador, mas era o pescador. Ele era simples e cobrava imposto dos próprios irmãos de sangue. Mas tenho certeza que Levi, o Mateus, era um grande cobrador de imposto. Você vai ver a vida dos 12. Eram homens simples. Você pode ser simples. O
porque você não pode ser incompetente na sua fé. É duro isso, mas é verdade. Tem pessoa que pensa que incompetência é só no trabalho, só no estudo, só nas práticas dos afazeres de casa. Eu não sei fazer um feijão tão bem feito, um arroz tão bem feito. Vai praticando que você melhora. Vai praticando que a competência vai aumentando. Seja bom no que você faz. Se é para ser crente, seja crente de verdade. Se é para ser bom, seja bom para Deus, irmão. Pastor, mas não é um bom sequer, diz a palavra. Sabe por quê? Porque para ser considerado bom na Bíblia, você tem que ter terminado as coisas. Foi por isso que Jesus falou: por que me chamas bom? Bom mestre, por que você me chama de bom? Eu ainda não cumpri o meu propósito. A partir do momento que eu morrer na cruz por você e ressuscitar, aí sim, eu sou bom. Deus fez todas as coisas, e quando Ele concluiu uma coisa, fez Deus os céus e a terra, e viu que era, criou as águas, os peixes, a terra, os animais, o fruto, e quando Ele terminou, Ele viu que era, porque Ele terminou. Se você começou nessa caminhada cristã, vá até o fim, para que o Senhor olhe nos teus olhos e diga para você: servo e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, se coloque de pé. Deus quer santificar a sua igreja na verdade, cumprindo os princípios da verdade. Uma marca do crente que vai viver fiel até o fim, receberá a palavra do Senhor: servo bom, você cumpriu o princípio e o propósito até o fim. Você é bom, filho. Você é bom, filho. Você é bom porque eu sou a verdade, habitei em você, e você não negociou a verdade, você não negociou o caminho, você não negociou a vida, você não negociou as coisas básicas e elementares da fé no seu coração. A tua casa era minha casa, o teu trabalho era lugar da minha habitação, o teu carro era eu dirigia com você. Na igreja, quando você estava no culto, verdadeiramente ali eu estava, porque você é santo e estava comigo. Aonde você passa, eu estou junto com você. Eu não estou ao seu lado, eu não estou à sua frente, eu não estou atrás, eu estou dentro de vós. Aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Quer viver os princípios básicos e elementares da fé? Deixa Deus habitar dentro de você. Lute dia após dia para não fazer o que o mundo quer que você faça. É fácil? Não. Mas é necessário. Paga-se o preço no jejum, na oração, na palavra, na adoração. Cumpriu os princípios básicos que já foram ensinados aqui. Debaixo dele existe um compêndio de atitudes e deveres que eu preciso tomar. Da minha boca não sai mais palavra torpe e palavrão. Os meus olhos eu domino eles. Eles são as janelas da minha alma. Elas não serão sujas, serão limpas. Os meus ouvidos, eu coloco um filtro. Eu limito o que eu vou ouvir e de quem eu vou ouvir. Os meus pés estão preparados no Evangelho. São calçados da preparação do Evangelho da paz. Eu sei aonde eu piso. E se eu pisar em um lugar sujo e profano, não é para me profanar, mas é para fazer daquele lugar um lugar santo e justo pela palavra de Deus. As minhas mãos são mãos limpas. O meu coração é um coração puro, porque eu entendo que coisas básicas e elementares precisam ser praticadas hoje. A hora é agora. O Espírito Santo quer que nós não venhamos apenas funcionar bem como igreja. Deus quer que a gente venha se relacionar bem com Ele e um com o outro. Diga comigo bem alto: Deus não quer que eu apenas funcione como igreja. Deus quer que eu me relacione como igreja, com Ele e com meus irmãos. É isso que Deus quer de nós, irmãos.
princípios básicos da fé cristã: relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros, vida cotidiana, todos os dias, de segunda a segunda, ao levantar e ao deitar, na prática diária, coisas básicas. Coisas básicas. Eu quero deixar essa palavra para fechamento aqui. Deus está mais preocupado em ganhar você por inteiro do que apenas usar você para ganhar o mundo inteiro. Amém? Diga assim: Deus está preocupado hoje em me ganhar por inteiro, para depois ganhar o mundo inteiro através de mim. Tem pessoas que querem ganhar o mundo todo, mas ainda não foram ganhas. Deus quer te ganhar por dentro. Deus quer te ganhar por inteiro, porque através de você sim Ele quer ganhar o mundo inteiro. Ele vai te usar para isso. Ele vai te usar, irmão, olha para mim. Ele vai te usar, porque Ele nos limpa, Ele nos cura, Ele nos ama. Essa palavra de hoje não é para você sair daqui, ai, não, é para você sair triste. Triste com as nossas atitudes. Eu saio triste com as minhas atitudes, mas ao mesmo tempo eu saio de cabeça em pé dizendo assim: eu tenho um Deus que me perdoa, eu tenho um Deus que me sara. Eu posso não estar vivendo do jeito que era para ser, mas eu vou viver. Existe mais uma segunda-feira aí, e o local do meu trabalho, meus amigos, eles vão ver o que é ser crente de verdade agora. Lá dentro da minha casa, minha esposa, meu marido, meus filhos, eles vão ver o que é ser crente de verdade. Sabe como que é o nome disso? Oportunidade. Oportunidade. Oportunidade de salvação, oportunidade de cura, oportunidade de libertação. Deus está nos dando aqui esta tarde mais uma chance para sair da porta para fora e ser crente de verdade. Crente de verdade. É o que Deus tem para nós. Feche seus olhos. No teu lugar, levante suas mãos. Começa a dizer para o Espírito Santo o que você precisa mudar hoje, o que você precisa quebrar na tua vida hoje, para que o nome de Jesus seja glorificado, o nome de Jesus seja exaltado. Deus está preocupado com a tua salvação, com a tua libertação. Oh, xarabacandarabarabalabacaia. Oh, racandarabasuriandarabaralabababas. Recamanarabacandarabarabachorecandarai. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja. Nós fomos ensinados hoje por ti nesta tarde, e nós queremos viver o que aprendemos, e queremos ensinar outras pessoas que se aproximam de nós, com vida, não somente com palavras, mas com vida. Vem Espírito de Deus, vem falar conosco, vem quebrar todo o ferrolho de ferro, vem arrancar as algemas, os espíritos de engano, os espíritos da mentira, da pornografia, da prostituição, da ira, do ódio, da morte, do vício. Arranca isso hoje, Senhor, para que possamos glorificar ainda mais o teu nome, que possamos viver segundo teus projetos e propósitos. Faz conosco como igreja, Senhor. Ore, 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 ore a Deus. Peça para que a verdade venha sobre a tua vida. Peça para que o caminho do Senhor seja aplanado à sua frente. Peça para que a vida de Deus venha sobre você, e que nós venhamos sair da morte para a vida eterna. Vem, Senhor Deus, vem Deus, vem fazer, vem sobre a tua igreja, vem sobre homens e mulheres, jovens e velhos, vem fazer o princípio da fé ser estabelecido em nós. Clamamos por tua misericórdia, Deus. Faz um milagre em mim, Deus, faz um milagre em mim, Deus, faz um milagre em mim. Clamamos misericórdia,
saia daqui esta tarde entorpecido pelo engano, mas saia daqui curado e liberto no espírito, na alma e no corpo. Eu declaro a vitória estabelecida na cruz sobre nossas vidas. Se tem alguém aqui esta tarde que entrou aqui precisando ouvir as verdades de Deus, e Deus falou ao teu coração, e você entende que você precisa voltar-se para Jesus, fazer uma aliança verdadeira com Ele, quebrando hoje os ferrolhos de ferro que te aprisionam, as algemas que te prendem, tentando colocar e permanecer com a sua vida no engano. Eu quero te fazer um convite a aceitar a Jesus. Eu te faço o convite agora a sair do seu lugar e vir à frente, devolver o teu espírito, a tua alma e o teu corpo para aquele que te criou, e sair daqui transformado na essência, sair daqui liberto e curado no poder que há no nome de Jesus. Se tem alguém aqui esta tarde que precisa desta tão grande salvação, tão grande libertação, que precisa se realiançar com Cristo, fazer uma nova aliança e devolver a sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Tem vidas vindo para frente, almas se rendendo ao Senhor. Não vamos negociar com o mundo. Se tem mais alguém, saia do seu lugar agora. Quer seja você homem, mulher, jovem, criança, aonde você estiver, pode sair do seu lugar agora. Você terá ajuda, pessoas te ajudarão. Você não vai caminhar sozinho. Você está em uma igreja que caminha pelos princípios da palavra. Não somos perfeitos, mas somos sinceros. Não somos perfeitos, mas somos sinceros. Não queremos ter trinca nas nossas vidas. Não queremos ter engano em nossas vidas. Hoje é o teu dia, é o dia de você se realiançar com Jesus. É o dia de você voltar para Cristo. É o dia de você vir para Deus. Mas pastor, eu tenho praticado isso, isso e aquilo. Jesus está dizendo para você: você praticava até entrar na minha casa, mas a partir de hoje eu vou mudar a tua história. Eu vou escrever teu nome no livro da vida, e em mim você vai ser forte. Em mim você vai conseguir. Comigo tudo você pode, porque sou eu quem te fortaleço. Eu te dou graça, eu te dou força, eu te dou sabedoria. Volte-se para a minha palavra, diz o Senhor. Venha para mim hoje, saia do seu lugar agora. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Tem vidas vindo para frente, pessoas se realiançando com Cristo. Tem novidades de Deus. Aplauda, 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 aplauda.